Olá, queridos! Shalom Leculam, a paz do Eterno. Que o Eterno venha vos abençoar nesta manhã. Que o Eterno venha conduzi-los em toda a verdade, na pessoa do Mashiach, Yeshua. Quero falar sobre Atos capítulo 6, a distribuição diária dos discípulos. Atos capítulo 6. O que é Atos, irmãos? São as ações dos apóstolos. Deveria ser o referencial para a comunidade messiânica, cristã. Então o que diz Atos? Fala a história dos apóstolos, dos primeiros discípulos do Mashiach, que viram o Mashiach, ensinaram, as doutrinas, as mitzvot. Então o que os apóstolos faziam no primeiro século? Bom, vamos entender o contexto da época. Existia o Beit HaMikdash, porque nesta época aqui o templo não tinha sido ainda destruído, porque foi no ano 70 que o templo foi destruído. Existiam as sinagogas, o templo era onde os Kohanim, os sacerdotes faziam as ministrações, o culto a Yahvé, a Adonai. As sinagogas eram um lugar onde se estudava a Torá, tá? Não era lugar do culto, apesar de ter alguns elementos na sinagoga que é culto, é serviço. Orar, por exemplo, é um serviço. Estudar a Torá é um serviço. Mas o culto em si era no Beit HaMikdash, no templo. A sinagoga não é o lugar do culto, apesar de ser feito alguns serviços ali. Mas o que era feito na sinagoga podia ser feito dentro do lar. Estudar a Torá pode ser feito dentro da tua casa. Orar você pode fazer dentro da tua casa. Agora, existia determinados tipos de ritos e regras que dependiam exclusivamente do templo. Você não poderia fazer um sacrifício dentro da sua casa. Teria que ser com o sacerdote. Então nós vemos claramente que existem serviços que podem ser feitos em qualquer lugar. Outros não. Por exemplo, Yom Kippur, em todas as suas moradas. O Yom Kippur, o dia do jejum, o dia do perdão, é em qualquer morada. Então existem mandamentos que vamos colocar, depende do território, é Jerusalém, Israel, depende do templo, depende do sacerdote. Aqui, os apóstolos, no capítulo 6 de Atos, diz assim: naqueles dias aumentando o número dos discípulos, seguidores, seguiram murmurações de helenistas contra hebreus. Isto porque diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então existia judeus que eram gregos, como é que pode isso, E judeus que eram hebreus. Como assim, irmão Felipe? Bom, na época das diásporas, que Israel passou vários tipos de diáspora, desde o cativeiro babilônico, Israel vem sido espalhado, Judá, especialmente, o Reino do Sul, vai para o cativeiro, depois o grego, os gregos com Alexandre o Grande conquistam o mundo, o próprio Israel, uma boa parte foi helenizado, muitos grupos tiveram envolvimento com a cultura grega, então muitos judeus de sangue de Abraão nasceram na cultura judaica, na cultura grega, mas eram judeus de sangue. Falavam grego. Então nesse caso aqui são judeus de sangue, mas que são de origem grega, falando aonde nasceu. Não está falando de prosélito, Aqui são judeus que nasceram numa influência grega e judeus que nasceram numa influência judaica. Aqui fala helenistas contra os hebreus. Aqui são judeus também, tá? Mas são judeus gregos. Por exemplo, existia judeus que falavam grego e que nasceram, às vezes por causa de um pai que era grego. O caso de Timóteo. Timóteo, ele pode ser considerado um grego também, porque o pai dele era grego, mas ele também é judeu por causa da sua mãe. Então, o ser judeu fala de sangue, tá? É a raça, fala do povo. Agora, onde a pessoa nasce, isso vai influenciar. Então, aqui a questão é a seguinte: havia os judeus gregos e os judeus hebreus,
e as viúvas dos gregos estavam ficando esquecidas, mas aqui o foco aqui não é falar de grego, não, aqui a questão é distribuição diária. Dizia assim, que as viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Aí a pergunta que eu faço, que distribuição era essa? Aqui, quem serve aqui, até este momento, é os apóstolos. A quantidade de discípulos vai crescer tanto que eles precisam de ajudantes, e aqui é serventes. Veja só, procurai entre vocês 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo. Para que esses 7 homens foram chamados? Esses 7 homens foram chamados para fazer a função de servir as mesas. Servir o que nas mesas? Pão de Santa Ceia, irmão? Aquele suquinho, copinho, irmão? Não, era comida, é prato de comida que eles serviam. Pratos para as viúvas. As viúvas eram sustentadas pela comunidade da época. Isso aqui é ato dos apóstolos, são ações dos apóstolos. Paulo diz na sua carta para Timóteo, honre as viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que é honrar no texto? Por que não coloca uma tradução mais fácil para o povo entender? Honrar ali é assim, irmãos. Vamos colocar numa linguagem fácil. Dê para elas o que elas têm direito. E o que elas tinham direito? Serem sustentadas pela comunidade. Isso é Bíblia. Toda viúva da comunidade messiânica era sustentada, exceto com as seguintes regras. Tinha que ser viúva e tinha que ter mais de 60 anos. E que não tivesse filho que pudesse cuidar delas. Então veja só, uma mulher que é viúva e que não tem filhos que cuidem dela era sustentada pela igreja messiânica ou igreja primitiva, o nome não importa. Igreja de Atos, pode chamar de igreja, não quer chamar de carral, não quer chamar de comunidade, eu quero chamar de igreja de Atos. Eu quero chamar de igreja, me chamo de igreja primitiva, não tem problema não, aqui a questão não é o rótulo, aqui a questão é o que eles faziam. Quem sustentava as viúvas na época era a comunidade. Está aqui, Atos capítulo 6. Agora a questão é a seguinte, meus irmãos. E sem dízimo? Nossa, irmão, estou escandalizado, irmão. Eles não usavam dízimo, não. Sem dízimo. Veja só, irmãos. As viúvas eram sustentadas diariamente. Aqui, distribuição diária. Distribuição diária de alimentos para as viúvas gregas e helenistas. Viúvas gregas e viúvas hebreias eram sustentadas diária, não é uma cesta básica uma vez ou outra não, diário. Toda viúva acima de 60 anos, diz o apóstolo Paulo, deve ser escrita no livro de viúva. Eu te pergunto, qual igreja que tem livro de viúva aí? Se tem alguma aí, por favor, coloque nos comentários se existe alguma igreja por aí que tem livro das viúvas. É o livro daquela viúva que vai ser sustentada diariamente com um pratinho de comida no almoço e no jantar. Eu quero saber se tem alguma igreja que faz isso. Porque eu com 20 e poucos anos de Assembleia de Deus que eu vivia na Assembleia de Deus desde pequeno, mais alguns anos de outras denominações, eu nunca vi nenhuma igreja fazer um livro das viúvas. Se você conhece alguma igreja que faz diariamente, eu não estou falando da cesta básica uma vez no ano, só nas datas comemorativas, eu estou falando diário, eu estou falando algo diário, isso aqui é seguir Bíblia. Isso aqui não é seguir o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Isso aqui é a palavra de Deus. Quem não quiser seguir a palavra do Eterno, parabéns para ela, mas eu sigo a palavra do Eterno. Aqui, Atos dos Apóstolos, eles sustentam as viúvas diárias, alimento diário. Está escrito aqui, Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. As viúvas eram sustentadas diariamente pela comunidade sem dízimo. Por que, irmão Felipe, sem dízimo? Isso é fácil de explicar, ora. O dízimo só podia ser dado no templo. Só os levitas, os sacerdotes, podiam recolher os dízimos. E outra coisa, o dízimo era dado num repartimento chamado tesouro dentro do Beit Hamikdash. Então o dízimo não era dado na mão de ninguém. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nenhum deles pediram dízimo porque eles não tinham autoridade para isto. Só que as pessoas não conhecem de lei, não conhecem de Torá, e aí eles usam Malaquias fora de contexto. Nem Cristo, que foi Cristo, Machia, usou dízimo.
E eu provo na Bíblia. Cristo era da tribo de Judá. Legalmente ele não tem direito. Pela Bíblia, não. Pela palavra do Eterno, não. Cristo não era levita. Cristo era da tribo de Judá. Então ele não tomava o dízimo. Segundo, Lucas capítulo 8 vai dizer que Cristo era sustentado. O Judas, o Yehudá lá, o Judas Iscariote, tinha uma sacolinha do dinheiro, que eram as ofertas. Ele recebia terumá. O que é terumá, irmão Felipe? Terumá é ofertas voluntárias. Terumá. Então a terumá era o meio de sustentar o ministério do Mashiach. Atos capítulo 6, eles estão usando terumá. Você vê claramente eles dando propriedade, dando recursos financeiros, mas de forma voluntária, tá? Não existe aqui dízimo. Em nenhum momento da igreja primitiva, da comunidade, a carral primitiva, a carral do Mashiach messiânica, nenhum momento elas pediram dízimo. Em nenhum momento. Irmãos, o templo só foi destruído em 70. Pedro morreu em 68. Como eles pediriam dízimo se o dízimo era dado do templo? Use a sua inteligência e pense. Hoje se pede dízimo por quê? E aí fora de Jerusalém ainda. Então o contexto tem que ser usado com contexto. Malaquias fala para um povo que tinha um único templo, irmãos. Irmãos, vamos aqui analisar aqui. Vamos ser uma mente pensante, conforme disse o Moshe Keller, rabino. Vamos ser uma mente pensante. Existia quantos templos em Jerusalém? Um. Historicamente, me ache uma sinagoga que recebia dízimo. Não existe. Tanto é que eu provo pela Bíblia que uma das sinagogas, a sinagoga de Cafarnaum, foi erguida com o dinheiro de um centurião romano. Aí os sacerdotes foram até Yeshua e disseram: o centurião ajudou a gente. Vai lá, cura o servo dele. Ele merece essa cura. Está na Bíblia, irmãos. As sinagogas eram construídas com ofertas, independente de dízimo. Não existia dízimo para a sinagoga. Não existia. O que existia era pessoas que ajudavam a construir sinagogas. Nem as sinagogas eram construídas com dízimo, porque dízimo era comida, não era dinheiro. Sabe, irmãos? Então o que é o foco aqui da mensagem de hoje? Eu te pergunto, cadê as igrejas para seguir os Atos dos Apóstolos? Cadê? Eu quero ver Atos dos Apóstolos. Igrejas ajudando as viúvas que realmente são viúvas e os órfãos, e ter lá o livrinho da viúva. Se você, meu irmão, conhece alguma igreja, eu quero parabenizar esta igreja. Eu quero bater palma para este líder. Não importa se é messiânico, se é evangélico, eu quero dizer para esta pessoa que faz isso: você está cumprindo Atos dos Apóstolos. Porque, meu irmão e minha irmã, se Atos dos Apóstolos são as ações dos primeiros apóstolos de Cristo, e Cristo deu a ele as mensagens que era para chegar até nós, por que não cumprimos esse mandamento? Por que não cumprimos essa boa tradição? Vamos chamar de tradição, né? Apesar que cuidar de viúvas e órfãos é mitzvah, está na Torá, está em toda a Bíblia. Amém? Então o que eu quero deixar claro aqui? Distribuição diária é uma missão de hoje. Distribuição diária para os necessitados, isso é uma ação nossa. Nós precisamos cumprir essa mitzvah. Distribuição diária aos irmãos da nossa comunidade. Não podemos deixar viúvas desamparadas. Não podemos deixar de assistir os necessitados. Não podemos deixar de erguer as mãos para aquele que precisa. Nós somos uma comunidade. Comunidade é um por todos. É um por todos e todos por um. Era desta forma que vivia a comunidade inicial. O que era meu é seu, o que é seu é meu. Vamos nos ajudar a avançar, vamos seguir junto. Me dê a mão, eu não vou te deixar para trás. Se eu tenho um prato de comida, eu divido com você que não tem. Isso é comunidade, isso é ser crente, irmãos.
Sabe, não é só se reunir na hora do culto e lá na hora da glória a Deus, aleluia, e a paz do Senhor, e depois esquece onde o irmão mora, não sabe nem onde o irmão mora, não sabe nem onde a ovelha vive. Isso não é comunidade, meu irmão. E a Bíblia trata a palavra carral como querrilá, carral, né? Isso é um ajuntamento de pessoas. Isso não é uma instituição com CNPJ. Estamos falando de comunidade, grupos. Eu vou aqui estar indicando um filme judaico que foi baseado em fatos reais. Um ato de liberdade. Vocês vão entender o que é uma comunidade, tá? Os Bialskins, que era uma família, eles ajudaram outros judeus a fugirem da perseguição e salvaram várias pessoas. Eles moravam nas florestas. E lá, talvez você já viu esse filme, Um Ato de Liberdade. Veja lá, Um Ato de Liberdade, um filme baseado na história dos judeus. Vocês vão entender o que é comunidade, meu irmão, porque eu acho que as pessoas não entenderam o que é comunidade. Acho que as pessoas não sabem o que é comunidade. Comunidade, meu irmão, não é você ir no dia do culto no domingo, não, meu irmão. Isso você pode chamar de ajuntamento. Eu estou me ajuntando no domingo. Isso não é ser comunidade. Comunidade é quando um ajuda o outro, quando um levanta o outro, quando você e eu andamos juntos com o mesmo objetivo. Sabe, meu irmão, se tua casa precisa de reforma, eu vou te ajudar. Eu vou dar um exemplo. Eu bati uma laje aqui em 2013, na minha casa, e eu chamei alguns irmãos na época. Eu ia na Batista. E no dia que eu bati a laje, veio o pastor, veio os obreiros, veio vários amigos nossos para ajudar a bater a laje na época. Então isso é o quê? Isso é um serviço comunitário, isso é um trabalho em equipe. Isso é ser comunidade. Sabe, irmãos, e Atos dos Apóstolos não fala de instituição religiosa. Atos dos Apóstolos fala de uma comunidade, um corpo, que um vivia para o outro. E é isso que a Bíblia nos ensina. Quando eu comecei a me desenvolver a minha techuvá, o Eterno mandou ler, o primeiro livro que ele mandou ler foi Atos. Meu irmão, leia Atos e baseie sua vida nele. Veja como os apóstolos viviam. Todos orando junto, comendo juntos, tinham comunhão junto. Comunhão não é quando você vai tomar a Santa Ceia com um pedacinho de pão minúsculo e um copinho de suco. Isso não é comunhão. Se te falaram que é comunhão, isso não é comunhão bíblica. A comunhão bíblica é quando você tem aliança um com o outro. Você sabe onde mora o Joãozinho? Você sabe onde mora o Felipe? Não, não sei não. Você sabe o que ele precisa? Não, não sei não. Então como que você pode dizer que é uma comunidade se você não conhece as pessoas que estão do teu lado? Você não sabe onde elas moram, você não sabe se elas estão precisando de ajuda, você não sabe nada das pessoas. Então como é que é comunidade? Mas irmão, já tenho meus problemas, irmão. Mas para Deus isso não é desculpa. Para o Eterno isso nunca será uma desculpa. Os seus problemas, meu irmão, eu também tenho problema, nem por isso eu deixo de estender a mão para os meus amigos, para o próximo, para a comunidade que se reúne aqui em casa, porque a comunidade Beit Tefillah Hamashi se reúne aqui em casa. E aqui nós somos uma família, tá? Quando nós estamos juntos, nós somos uma família. Nós não somos individualistas. Amém? Nós compartilhamos. Aqui não é só eu que falo. Quando eu estou falando da Paraxá, quando a gente está falando da palavra do Eterno, as pessoas opinam, as pessoas comentam, as pessoas perguntam e nós interagimos, porque isso é uma comunidade. Isso não é uma industrialização, entendeu? Como assim, irmão Felipe? Sabe, aquela coisa pacotada, mecanizada. Não é isso que Deus quer de nós. O Eterno quer simplicidade, objetivo, sinceridade. O Eterno quer união de nós. Sabe? Só que a igreja hoje está transformada, sabe, em moldes que o Eterno não determinou que ela estivesse. E precisamos de resgatar urgentemente o molde da igreja primitiva. E eu não posso chamar de primitivo, eu posso chamar de modelo. A comunidade modelo para as nossas vidas é Atos. Não é o protestantismo de Lutero. Por isso nós fazemos restauração das raízes bíblicas da fé apostólica dos apóstolos. Por isso que eu acredito nos dons de língua, nos dons espirituais. É por isso que eu creio no poder, no dinamis que o Espírito do Eterno nos concede. Porque eu não estou baseado no que o homem diz, mas no que está na palavra do soberano. É assim que nós temos que viver.
Eu fico alegre quando eu posso abraçar os irmãos, quando a gente pode almoçar junto. E sempre, de uns 3 a 4 anos para cá, eu sempre, nas reuniões, nós fazemos um almoço ou fazemos um lanche, tudo de forma gratuita, tudo de forma voluntária, sem falar de dinheiro, nunca pedi dízimo na minha vida, nunca falei de oferta na minha vida. A única coisa que eu ensino aos amigos, seja o tzadik, faça de tzedakah, ajude o teu próximo, paga a conta da luz daquele teu irmão que está desempregado, ajude o teu irmão a construir o telhado dele, está vazando a casa dele. Erga a mão, meu irmão, para o teu irmão, vamos se ajudar nessa caminhada, vamos nos unir. Isso é comprometimento um com o outro, isso é ahavá, isso é amor. Ahavá, que vem de ahave, é uma ação de revelar o interior da tenda. O nômade, como ele revelava o amor pelo próximo? O nômade, e quando passavam os peregrinos, o nômade chamava para tomar uma água, para lavar os pés, para descansar debaixo de uma árvore, para comer um pouco, para depois o peregrino seguir o caminho dele. Isso é revelar, isso é amar. Amor não é algo pensativo, eu penso, eu imagino, algo abstrato. Hoje, infelizmente, as pessoas nem entendem o que é amar. Amar, na época de Abraão, é revelar o interior da tenda. O que o nômade tinha dentro da tenda? Comida, proteção, água fresca. E era isso que Abraão oferecia àqueles peregrinos que passavam na frente da tenda dele. Meu irmão, nós temos que fazer algo pelo nosso próximo. Nós temos que ser testemunhas vivas do Mashiach. Eu não estou falando de altruísmo, eu estou falando de amor, eu estou falando de viver a verdade. Porque a comunidade messiânica vivia. E veja que a comunidade de Atos era cheia do Espírito Santo. Quando eles se reuniam para orar unanimamente, o Eterno descia e tremia a casa onde eles estavam. Sabe por quê? Comunhão sincera, verdadeira, genuína, verdadeiro evangelho, verdadeira abençoará sendo ensinada. Por isso que o Eterno descia quando eles abriam a boca para orar. Não tinha microfone, não tinha carteirinha, não tinha nada disso, mas tinha unção, tinha poder, porque eles viviam um por todos e todos por um, porque isso é a vontade do Eterno. Mas por que hoje não há tanto milagre? Por que o Eterno hoje não fala tanto? Porque hoje o individualismo está entrando dentro da comunidade. Isso não pode acontecer. Sabe, meu irmão, a causa é para a comunidade. Eu fico perplexo quando eu ouço certas coisas. Aquela igreja tal tem tanto de fundo de caixa. Tem o caixa da igreja, está com tantos R$1.000. E eu vejo pessoas que não têm aonde morar. Aí quando eu vejo pastores na internet que pegam o dízimo para construir casas, eu fico alegre. Porque existe pessoas que têm coerência. Eu vejo pastores na internet que usaram o dízimo para construir casa para os irmãos da comunidade. Isso é bonito de se ver. Isso é gratificante para nós. É muito triste quando nós, servos de Deus, queremos fazer o certo, o que está na palavra, e a gente não encontra apoio. Sabe por quê? Eu fico mais triste, irmãos, que a gente pode fazer mais pelo povo. Nós não somos dependentes de político. Nós podemos fazer porque nós somos a maioria. Nós podemos fazer do Brasil um país melhor. Nós mesmos, nós que servimos ao Eterno. Nós não somos dependentes de A, de B e de C, porque nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus que é viva e poderosa. Irmãos, eu ainda sonho com uma comunidade de Atos. Eu leio Atos e eu fico constrangido. Eu leio Atos e eu fico triste. Irmãos, por todas as igrejas que eu passei, eu já fui constrangido. Sabe, irmãos, uma vez eu peguei 13 crianças para levar para um culto de missões. Culto de missões. Eu não vou dizer qual igreja que era, mas eu fui nesta igreja, levei 13 crianças de uma comunidade carente, de uma cidade vizinha, para o culto de missões. No final do culto, tinha cachorro quente, tinha tudo e era pago. Aquelas crianças sem condições financeiras, tudo olhando. Eu fiquei olhando e eu ainda não seguia Techuvá, eu era só um evangélico. E eu fiquei, sabe, irmãos,
Eu fiquei assim olhando aquela atitude, eu pensei que alguém ia fazer alguma coisa, ninguém fez nada. Ficou todo mundo fingindo que não estava vendo aquelas 13 crianças, aquela família inteira, aquelas 2, 3 famílias que eu levei para aquele culto. E eu fiquei pensando, será que esse povo não está enxergando essas crianças? Essas crianças não têm dinheiro para comprar, será que ninguém vai fazer nada? Tinha empresário, tinha dono de padaria, tinha homens de condições financeiras boas, ninguém estendeu a mão num culto de missão. Aí eu pergunto, o que é culto de missão? Meu irmão, me responde, o que é culto de missão? Se não for para ajudar seu próximo, para com isso, fecha as portas, vai fazer outra coisa da vida. Se não for para ajudar o seu próximo, e eu, irmãos, não tinha muito naquele dia, mas eu tinha R$50 no bolso e falo para honra e glória do nome do Eterno e não falo para me gloriar. Eu tive a atitude que você tem que ter onde você estiver. Eu fui lá e paguei lá 33 cachorro-quente para os irmãos. Sabe que os irmãos ficaram alegrinhos e felizes? Sabe que os obreiros vieram falar comigo? Me desculpa, irmão, eu sou de outro departamento. Não me interessa o teu departamento, o que me interessa é que aquelas crianças estavam com fome e eu vejo o que o povo está fazendo dentro da igreja, irmãos. Sabe por que eu saí da igreja evangélica? Foi por esses motivos. Um de vários motivos de eu sair, porque eu leio a Bíblia. Eu acho que muita gente não lê a Bíblia, e quando eu leio a Bíblia eu vejo uma comunidade, eu vejo um povo lutando um pelos outros. Infelizmente, faz 6 anos que eu não vou numa igreja evangélica. Não me arrependo de ter saído. Sabe por quê? Sabe porque eu não estou aqui, irmão, generalizando. Tem lugares que fazem. Por isso que eu falei, tem pastores que fazem. Mas onde eu estava, não tinha pastores que faziam, sabe? Tem vários lugares do Brasil que eu conheço homens, pastores, que tem até pastores lá no nosso grupo de estudo, que são pastores que fazem, e eu bato palma para esses homens. Mas tem muitos lugares que não fazem, que as pessoas ainda não conheceram qual é o evangelho, qual é a verdade genuína, e precisam conhecer a verdade enquanto há tempo. Porque Yeshua disse lá, para terminar aqui a nossa fala, Mateus capítulo 25, se isso não te trouxer temor, nenhum outro texto te dá. Muitos naquele dia hão de me dizer, preguei teu nome, profetizei, curei, fiz em teu nome. Sabe o que Yeshua vai dizer? Yeshua vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque tive fome e não me deste comer. Estive nu e não me vestiu. Estive com sede, não me deste beber. Estava enfermo, preso, não foi me visitar. Aí eles vão perguntar, mas mestre, quando que nós deixamos de fazer? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Se você vira as costas para o pobre, você, segundo a Bíblia, não vai herdar a salvação. Tá, meu irmão? Isso é Bíblia, é palavra do Eterno. Mateus capítulo 25, o dia do julgamento, o grande julgamento, tá lá, irmãos. Para quem quiser ler, tá na sua Bíblia. Eu não vou usar nem a judaica, nem a hebraica, nem grega. A tua Bíblia em português. Abre ela, tá escrito lá. Eu não reconheço quem desampara os pequeninos. Tá lá, meu irmão. Cristo não vai reconhecer porque você tem uma carteirinha, porque você frequenta culto, porque você faz parte de 20 anos de uma denominação, mas ele vai te reconhecer pelas suas ações que corresponde a uma ação de um discípulo. Então, é muito bom as pessoas correrem, ler Atos dos Apóstolos, se arrependerem dos seus pecados e começarem a praticar as boas obras. Porque, meu irmão, as pessoas dizem, a salvação não é pelas obras. Mas espera aí um momento, então há uma contradição aí. Porque Cristo disse que vai mandar para o inferno quem não praticava. Então como é que fica agora? Paradoxal isso, né? Se a salvação é pela graça, por que ele está mandando você praticar? E se você não praticar, ele vai te chamar de maldito. É, meu irmão, Mateus capítulo 25. Ah, mas eu nunca li isso não, meu filho. Vai ter pessoas que vão dizer, nunca leu na escola bíblica dominical, mas está escrito. Tá? Tá escrito lá. Ai, ai. Sabe, irmãos, eu vou ler o versículo aqui. Mateus 25, versículo 31. Eu vou ler para a gente fechar aqui. Depois você compartilha aqui essa nossa transmissão. Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Serão reunidas em sua presença todas as nações. Está falando de todos os povos, judeus, não judeus, gregos, troianos, brasileiros, todos os povos. E se separará os homens um dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, eu era forasteiro e me acolheste, tive nu e me vestiste, estava doente e me visitaste, preso foste me ver. Então os justos responderão: Senhor, Adão, quando foi que te vimos com fome e alimentamos, com sede e te demos de beber? Como é que foi que te vimos forasteiros e te acolhemos, e nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te ver? Aos que responderá o Machia, o rei vai responder: em verdade, verdade vos digo, cada vez que fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Em seguida dará aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome, não me deste beber, tive sede, não me deste beber, tive fome, não me deste comer, tive sede e não me deste beber, né? Fui forasteiro, e assim por diante. Ele vai repetir as mesmas palavras, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque você não fizeste aos meus pequeninos. Está no versículo 44. Também eles responderão: Adão, quando é que vimos com fome, sede, forasteiro, doente, preso e não te socorremos? E ele responderá com essas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Olha só, versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, enquanto os tzadikim, os justos, irão para a vida eterna. Aí eu te pergunto: a salvação é só pela graça? Não tem obras? Mostra isso para o teu pastor, quer que ele te responda. Mostra isso para os líderes que dizem que a salvação é só pela graça, não precisa fazer mais nada. Mostra para eles. E vamos ver a resposta. Será que eles são maiores que a Bíblia? Será que eles são maiores que a palavra que o Machia disse? Meu irmão, eu fico com a palavra que o pastor disse, que a religião falou, não me interessa. Me interessa o que o Machia disse. E ele disse que vai lançar pessoas no lago de fogo com o diabo, porque não estendeu a mão para o necessitado. E quando a Bíblia chama de tzadik é o que faz justiça social. Por isso que a base do judaísmo e do judaísmo messiânico é o quê? É Torá, é tzedaká. Meu irmão, não tem como você desenvolver a sua salvação se você não olha para o teu irmão. Não tem como você bater no peito e dizer: eu sou um salvo, se você nunca estendeu a mão para ninguém. Você pode fazer muito, mas você pode fazer o pouco. Você pode estender a mão para uma pessoa, você pode pagar um almoço para alguém, pelo amor do Pai. Se você não pode fazer nada disso, você pode visitar um enfermo, você pode orar pelo teu irmão. Estou desempregado, irmão, eu não tenho recursos, amém, ninguém está te condenando por isso, mas você pode orar pelo teu irmão, você pode fazer uma visita, você pode interceder, você pode desejar o bem para o próximo, você pode fazer alguma coisa, sabe, irmãos? A minha esposa trabalha com enfermagem, ela cuida de doentes, enfermos, idosos, e ela às vezes ia dormir no hospital de graça. Sabe por quê? E ela dizia para mim: essa é a minha tzedaká. Às vezes ela não tinha dinheiro para ajudar, mas ela dormia com a pessoa, as pessoas pagam para dormir à noite nos hospitais. Então ela dormia às vezes de graça para poder ajudar aquela pessoa que não podia pagar. Fazia amizades, dessas amizades duram até hoje. Por isso ela tem ótimas referências, tá? Na área que ela trabalha. Por quê? Porque ela fazia com amor ao próximo. Até isso, você não pode dar dinheiro, você não pode ajudar com uma cesta básica, mas você pode ajudar com o seu tempo. Então faça alguma coisa por alguém antes que chegue o dia do Senhor. E esse texto aqui não vai cair por terra. Machia disse assim: passe os céus, passe a terra, as minhas palavras não passarão. Então, meu irmão,
Isso é para ficar na tábua do seu coração, você gravar isso aqui que foi falado aqui hoje e que você seja abençoado e você compartilhe essa palavra com as pessoas, tá? E você, meu irmão, que ainda frequenta uma igreja evangélica, leva esse texto para o seu pastor. Diga para ele, pastor, me explica esse texto aqui. O senhor disse que eu tenho que dar dízimo para a igreja, amém, está na Bíblia. Tudo bem. Vamos fazer de conta que a igreja é a casa do tesouro. Isso aqui, nós não vamos fazer, não? Isso aqui é diário, pastor. Atos 6 é diário. Atos 6 não é só no Natal, não, irmãos. Amém ou não? Não é só no Natal, não, é diário. A igreja messiânica do primeiro século, os nazarenos, ou chamados do caminho, ou chamados de Netsarino hebraico, ou cristãos, como queiram. Não importa o título, eles faziam diariamente. E você tem feito? Essa palavra, espero que essa palavra tocou no seu coração, que haja temor no meio do arraial dos israelitas, que haja temor diante de nós, diante do Eterno, e que o Eterno fale melhor aos corações. Deixar um abraço para os irmãos que ficaram aqui, os que depois vão vir, um abraço para todos. Juninho Alves, nosso amigo, Ravi Monoteísta, Alexandre Coutinho, Aldemir Medeiros, Ravi Monoteísta diz, dízimo é alimento, sempre foi alimento, nunca foi dinheiro, verdade. Alguns ainda alegam, Ravi Monoteísta, que não existia dinheiro. Às vezes dá vontade de rir com certos argumentos. Dinheiro sempre existiu, irmãos. Abraão comprou lá a capela, lá, ou a sepultura, vamos colocar, de Sara, foi com ouro, foi com prata. Então dinheiro sempre existiu em outras formas, mas sempre existiu dinheiro, tá, irmãos? Dinheiro sempre existiu, esse argumento é fraco. Richardson Mauro, shalom, shalom, Carlos Araújo, a voz da verdade, um abraço, Carlos. Ravi Monoteísta, os problemas servem para aproximar as pessoas, exato, né? O Eterno, ele é estratégico, né? Tiago Silva, gostaria de congregar com os irmãos. Irmão, a gente mora em Cordeiro, querendo vir, estamos aqui. Elias Deia, que o Eterno continue te usando, sou muito edificada. Amém. Que o Eterno abençoe. Tem esse mesmo pensamento. Deus vai te honrar, irmão em Cristo. Levanta esta bandeira não por nossos méritos, mas porque o ungido Cristo nos amou. Amém, meu irmão. Não é por mérito, mas é por uma responsabilidade que Ele nos deu, né? Ele nos deu essa missão. Amém? Que o Eterno nos abençoe neste dia e que Yeshua HaMashiach esteja nos nossos corações, a nossa esperança. Até uma próxima e que Yahweh Elohim venha abençoar os amigos, né? Deixe seu comentário, compartilha. Vamos falar do reino, vamos falar da verdade. Amém? Um abraço a todos vocês.